Olá, estamos de volta com um bate-papo com o Tarcísio, dessa vez recebendo aqui na minha casa a professora, socióloga e militante Sabrina Fernandes. Ela tem um canal no YouTube muito legal chamado À Esquerda e nós vamos conversar aqui hoje sobre política, sobre a conjuntura, vamos falar sobre assuntos que interessam não só para a esquerda, mas para o conjunto da sociedade. Obrigado por você ter vindo, Sabrina. Queria começar pedindo já para você discutir, apresentar, explicar dois conceitos que nos vídeos que você lançou você trabalha muito bem, que são os conceitos de pós-política e ultrapolítica. Não são conceitos que a gente use tão facilmente, não estão ainda disseminados pela esquerda. Então explica pra gente como é que é e por que eles são importantes para a nossa conjuntura. Obrigada por me receber, Tarcísio. Então, a questão o termo da pós-política, ele é usado um pouco mais frequentemente. Ele está ficando em voga por conta do Trump, por conta do Dória, mas o termo da ultrapolítica, ele realmente é um pouco mais obscuro, eu estou tentando resgatar ele. No geral, são dois termos que a gente usa para falar de despolitização. E a ideia que eu trabalho aqui é uma ideia gramsciana de politização, que no sentido de que a politização faz pessoas, sujeitos, pensantes, coloca as consciências práticas e teóricas dessas pessoas em alinhamento. E a despolitização, não. A despolitização ela vai remeter tudo ao senso comum. Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa que o papel da direita, da classe dominante, da ideologia que ela produz também, é um papel despolitizador. Porque quer que as pessoas não pensem mais por conta própria, que elas vejam realmente o que está por trás da realidade. Na pós-política, ocorre um tipo de despolitização que a direita engaja com isso, mas a esquerda flerta com isso de vez em quando, que é quando você retira os elementos do antagonismo social, por exemplo, você mostrar qual que é realmente essa relação entre o empregado e o patrão, qual que é realmente a relação entre a mulher que é oprimida pelo homem, e você mascara ela com outras coisas, você deixa a questão da solução, por exemplo, uma solução técnica. Né? Então, a solução técnica para o problema do antagonismo entre empregado e patrão é simplesmente você mudar alguns termos. O Uber faz isso, né? Então, você agora é parceiro. Sim. Mas você vê que a exploração do motorista do Uber continua nesse processo. E vários atores políticos tiram vantagem disso. A gente viu o Dória fazer isso em São Paulo através dessa imagem de empreendedor. Eu sou um gestor, eu não sou político. Isso cai como uma luva numa situação de crise de representação. Claro. Porque as pessoas estão com medo da política ou elas acham que política, na verdade, é o que a gente vê como corrupção, o que, na verdade, é uma pequena política, né, na sociedade. Ou seja, é um processo de negação da política, mas que é profundamente político na sua produção, né? Eu acho que aqui está uma questão que eu acho que é importante, que é desvendar esse mecanismo de, cada vez mais, se fala nessa história de que você tem que eleger um gestor, né? Ou seja, candidatos se apresentam como tecnicamente mais capazes, como se eles não fossem dotados de um determinado projeto que é político em si, né? E aí, nesse processo, até a forma como nós nos vemos como impotentes diante desse cenário de crise política é pior ainda. É isso que está levando a eleição de pessoas como Dória ou Trump, por exemplo. Eu sei que você falou que o Trump tem uma certa diferença nessa história toda. Explica pra gente. Ele tem um pouco de diferença. A questão é a seguinte, eu não gosto, por exemplo, de usar o termo antipolítica. Eu não gosto de falar que as pessoas estão antipolítica. Ou elas estão indo a um rumo de apatia, a desilusão, né, com os processos políticos, ou elas estão caindo na pós-política. Por quê? A antipolítica é uma visão ideológica da política. É você rejeitar um certo tipo de comportamento, de práticas e de sistema. Isso tem um projeto por trás disso. E a pós-política coloca como seu projeto essa ideia de que a política, na verdade, pode ser resolvida sem ideologia. Sem você pensar o que você quer para o país. Você coloca especialistas para tomar conta do problema e isso é resolvido. Então, quando o problema é uma crise econômica, a ideia é o quê? Vamos trazer um gestor. Um gestor que, na verdade... Sim, um grande capitalista, que, na verdade, está na raiz do problema. Então, a gente vê como a despolitização, ela está mascarando, mas as soluções continuam sendo as mesmas soluções de sempre. O Trump vai variar um pouco porque ele teve duas cartadas específicas ali. Ele usou a pós-política
quando conveniente, para lidar com questões de crise econômica. Isso facilitou que ele tivesse uma penetração muito forte na classe trabalhadora dos Estados Unidos, que estava desiludida com os processos, que a qualidade de vida estadunidense estava caindo. Então, tiveram apelo até pessoas que antes votavam democratas, que não eram necessariamente republicanas, votaram no Trump por causa disso. Então, a gente não pode falar que todo mundo que votou no Trump era uma pessoa cheia de ódio. Sim. Era uma pessoa racista, xenófoba e assim por diante. Mas, por outro lado, ele se coloca como um grande representante dessas forças de direita. Então, ele vai começar a trabalhar dentro da ultrapolítica, que é esse outro tipo de despolitização, onde a gente transforma o que seria antagonismos reais na sociedade, a gente joga eles de lado e a gente cria polarizações, algumas falsas e algumas que são reflexões a partir dessas polarizações reais, e a gente transforma ela numa militarização da política. E, de uma certa forma, todo mundo é o seu inimigo. O diálogo cai por fora e você vai estar simplesmente combatendo. Então, isso favorece autoritarismo e isso favorece também o ódio. Sim, sim. Você diz que a esquerda, de vez em quando, flerta com essas perspectivas. Explica isso melhor. Como é que a esquerda, você acha que ela flerta? Porque, em tese, o posicionamento da esquerda seria de reafirmação da política e dos antagonismos fundamentais da nossa sociedade. Mas por que você diz que, de vez em quando, a esquerda flerta com isso? A noção da praxis revolucionária, que o Marx vai falar lá nas teses sobre Feuerbach, né, ela é necessariamente isso, você reafirmar a política real dentro dessa praxis. Mas a esquerda, nas táticas, né, no momento tático, nem tanto no estratégico, ela costuma a tentar responder a questões colocadas pela sociedade de uma forma bastante imediata para não ser jogada para fora do jogo. Isso foi muito pungente em relação a junho de 2013, quando vem a crise de representação e a esquerda, primariamente a esquerda radical, que não saiu das ruas, que continuou fazendo a luta junto ao povo, estava lá falando, não, mas nós representamos vocês, e as pessoas, não, vocês não nos representam, colocou a esquerda radical numa situação de berlinda. Então, como é que a gente faz? Algumas forças pensam, então a gente vai se despir um pouco do nosso lado ideológico, da nossa visão de que nós somos esquerda, para tentar dialogar. Isso é válido em certo sentido, para a gente não bater de frente com todo mundo e realmente abrir um certo diálogo. Mas não é válido quando nós vamos abrir mão da posição ideológica na tática em si e aí absorver o que seria essa crise de representação em primeiro lugar. Então, no caso, por exemplo, de você começar a usar nem esquerda nem direita, a gente tá do lado do povo. Mas não é a esquerda que tem que estar do lado do povo? Então, começa com um atalho e, na verdade, vai entrando para um caminho diferente. E quem utiliza isso muito bem, por exemplo, é a Marina Silva, né? Claro. E aí, então, é a direita que gosta de falar esquerda e não, nem esquerda nem direita. O Partido Novo, que, inclusive, gosta de atacar o canal, fala nem esquerda nem direita, mas a gente sabe que tem posições de direita. Sabrina, um dos movimentos que mais ataca essa ideia de política, ou seja, tenta ou ataca a ideia de ideologia, dizendo que as ideologias são todas ruins, é o movimento Escola Sem Partido, né? De que forma você acha que esse movimento está se aproveitando desse processo da pós-política? Como é que você acha que esse movimento, por que ele está crescendo tanto nesse momento? O Escola Sem Partido, o Fernando Pena estava aqui, né? Então ele traçou o histórico do movimento muito bem. Mas eu acho que em relação a junho de 2013, ele se joga nesse redemoinho da crise de representação e dessa ideia de que não queremos partido, ou meu partido é o meu país, que é uma coisa que me tocou muito em relação a junho de 2013, né? Um fanismo específico em relação a isso. Então, nós não somos pessoas diferentes, com papéis diferentes na sociedade, somos todos brasileiros. Então, você coloca todo mundo no mesmo bolo e coloca que na educação das crianças e dos adolescentes deve ser dessa maneira. Todo mundo no mesmo bolo e você não deve diferenciar formas de pensamento.
E a gente sabe que escola sem partido, na verdade, é um movimento de muito partido. Sim. E não é ruim uma coisa ter partido, uma coisa ter partido no sentido não de uma organização, de uma legenda, mas de ter uma ideologia. E projetos ideológicos estão aí. Se a gente ficar colocando soluções meramente pós-políticas, técnicas, a gente vai estar formando pessoas técnicas e não cidadãos mais que estão conscientes da sua situação. A gente vê isso, por exemplo, na Europa, com o processo de Bolonha nas universidades, em que eles colocaram uma formação técnica como primária em vez de ciências sociais e humanas. E para o capitalismo isso é maravilhoso. Você cria melhores proletários para o capitalismo e não pessoas que possam derrubar o capitalismo. E assim terminamos a primeira parte do bate-papo com o Tarcísio, hoje recebendo aqui a Sabrina Fernandes para um papo sobre política, sobre esperança, sobre revolução, sobre tudo mais. Se você gostou, compartilha, marca seus amigos. E não esqueça que semana que vem tem mais.